Vamos agora para o nosso comentário da semana. Sabemos que esta semana o Governo esteve na Assembleia Nacional para um debate sobre o Estado da Nação. Nós escolhemos hoje este tema. Temos nos estúdios o Dr. Agostinho Orita, que é economista. Boa noite. E do outro lado temos Olívio Diogo, que é o sociólogo, que são dos nossos comentadores. Sabemos que uma das decisões de um governo é governar, é decidir. Apreciou essas declarações do Primeiro-Ministro. Como é que avalia essas afirmações do Primeiro-Ministro? Bom, eu preciso dizer que ouvi com muita atenção a intervenção do seu Primeiro-Ministro no debate sobre o Estado da Nação, e para mim é de veras preocupante tudo o que se foi dito nesta magna Assembleia. Porque se é verdade que os partidos políticos, eu começava por dizer que os partidos políticos têm por missão atingir o poder, e também os partidos políticos devem ter por missão exercer com a clareza e máxima prudência aquilo que são as suas funções. Cingindo sobretudo aquilo que foi dito nesta semana, eu começaria por falar. Tenho aqui algumas notas e tenho também algumas documentações. Elas são muitas, né? Sim, são muitas, por acaso, são muitas. Não poderíamos falar todas elas hoje porque não teríamos tempo. A primeira coisa que é preciso dizer é que todos os atos que foram denunciados, que são susceptíveis são atos criminais, devem ser conduzidos automaticamente para o Ministério Público. Como fez a Assembleia Nacional, que aprovou uma resolução. Exatamente, tem que ser conduzido ao Ministério Público. E eu estou convencido que no Ministério Público, eu estou convencido disso, que no Ministério Público os arguidos terão oportunidade de apresentar prova ao Ministério Público, porque são acusações graves. Mas nós sabemos que muitas acusações foram apontadas ao Patrício Trovoada, ele está ausente do país. Como o processo poderá seguir no Ministério Público? Sabe, João Ramos, essa pergunta é muito interessante, porque está-me a dizer que muitas acusações foram feitas ao Patrício Trovoada. Exato, mas se reparou em toda a peça, todas as acusações, porque vi esta peça 2, 3 vezes, não há nenhuma assinatura do Patrício Trovoada. É preciso que se diga isso. É preciso que também os ministros do Patrício Trovoada tenham em conta esse aspecto. Nenhum documento foi assinado pelo Dr. Patrício Trovoada. E, portanto, o Dr. Patrício Trovoada, quer esteja onde esteja, ele não assinou nenhum documento. E quem assinou o documento, se foram o Dr. Afonso Varela, é o Américo Ramos, portanto, os que assinaram documentos, são eles que são responsáveis. Por exemplo, nos casos da viagem, o Trovoada, primeiro-ministro, foi viajando. Os responsáveis que estão aqui, porque isto é caricato, porque o meu primeiro-ministro não assina as documentações. Portanto, ele delega que os outros assinem. Bom, portanto, esse é um aspecto que eu achei caricato dessa coisa. Portanto, o primeiro-ministro não está cá, mas as pessoas que assinaram as documentações, portanto, devem comparecer ao Ministério Público para provar a sua inocência. Porque nós não podemos continuar a ter um país em que as coisas continuam dessa forma e as pessoas continuam impunes. É preciso dizer, João Ramos, quando se fala, por exemplo, das várias notas que eu tomei, por exemplo, do caso da Onda da Vitória, só para tomar exemplo, né? É preciso dizer que eu contribuí para a Onda da Vitória. Eu contribuí pessoalmente para a Onda da Vitória. E eu não consigo perceber que eu tenho aqui a documentação que eu fui buscar junto ao Ministro da Juventude e Desporto, que a Onda da Vitória há saídas do dinheiro e não há justificação. Como é que... Isto é básico, é elementar. O indivíduo que passa um cheque do Estado, deve haver uma cópia do cheque e deve haver a assinatura da pessoa que receba. E eu estou convencido que o anterior secretário de Estado da Juventude e Desporto vai aparecer
no Ministério Público e apresentar a justificação para quem for saídas dos cheques do dinheiro da conta da Onda da Vitória foi para onde é que for o destino. Porque isto é fundamental. Tem que se, de uma vez por todas, estabelecer o critério de responsabilidade neste país. Porque é importante que se diga isso. Temos agora um governo, e este governo que nós temos agora é um governo que também os jovens estão às espreitas daquilo que vai acontecer ao anterior executivo. Então foi importante para o Ministério vir apresentar esse Estado da Nação, declarar essas irregularidades todas. Foi importante. Foi importante porque isto nos permite ver, né, porque há uma série de irregularidades que já foram apontadas, não vou apontá-las agora, e eu estou convencido que essas irregularidades todas, porque, em primeiro lugar, é que nós temos que ter em conta que o povo vai voltar a votar nos partidos políticos daqui a mais algum tempo. E esses partidos políticos têm que provar ao povo que devem votar nele. Porque que devem votar neles? Há outro aspecto que é preciso dizer. Há, por exemplo, o caso do ministro que não assinou o acordo do Arroz do Japão, simplesmente porque achou que o governo tinha caído. Mas isto é importante, que se diga isto ao povo. Eu estou convencido, é preciso que se diga, porque houve uma entrevista, só para fazer uma parte, do ex-ministro Agostinho Fernandes, que uma entrevista que eu gostei, porque é preciso dizer aqui a parte que o Agostinho Fernandes, o ADI não teve só coisas más, o ADI teve coisas boas. Teve o ministro Agostinho Fernandes, que foi um exemplo do ministro, que provou que tem competência para executar aquilo que foi chamado para executar. O Agostinho Fernandes disse claramente que ele dizia na sua entrevista que durante os 2 anos do mandato do ADI não houve nenhum caso de lapidação de fundo, não houve nenhum caso de corrupção. E eu estou convencido que nessa altura o doutor Agostinho Fernandes volte a aconselhar aqueles que cometeram essas falhas para ver justificar, para o bom nome do ADI. Só para terminar, eu quero dizer mais 2 coisas. Mas aqui há uma preocupação que eu tenho, que a primeira preocupação que eu tenho quanto a isso é a situação da Procuradoria-Geral da República. Este aspecto não está esclarecido, é preciso que se saiba se a senhora se demite ou se a senhora não se demite. Ela disse que não vai demitir, né? A senhora já disse que não vai demitir. Bom, se a senhora não vai demitir, o Procuradoria-Geral da República, no meu entender, está bloqueado. Por quê? Porque a senhora constitui neste momento um impasse para o bom funcionamento da Procuradoria-Geral da República. Esta é a minha opinião clara. Porque se a senhora não se demite, as pessoas, Sua Excelência, o Presidente da República, tem que demitir a senhora para nomear novo Procurador-Geral da República para que as coisas avancem. Não, mas antes de quem nomeou e quem foi uma proposta do governo, né? E o Presidente nomeou e impulsou. Exatamente. Quer dizer que estes 2 órgãos já fizeram, já fizeram a sua avaliação da senhora. Sim, já tinham feito a avaliação da senhora. Exatamente. Porque eu, quando falei aqui sobre a questão, eu defini... repare que a bastonária, quando falava só, nem sequer tinha em consideração os outros problemas que a senhora tinha com a Justiça. Nem isso está não, em causa. Mas, apesar desse esclarecimento, não foi suficiente? Não foi suficiente porque, olha... Ela disse que não está envolvida no caso nenhum. Não, tudo bem. Ela está envolvida e isto é um problema que ela tem com a Justiça, não sou eu que venho levantar esse problema. Mas o que é importante é dizer que nós temos agora este caso do ADI, é que é preciso que se chame esses indivíduos para a Justiça. É preciso que esses indivíduos se reparem que eles são chamados à Justiça não porque eles serem do ADI. Porque é preciso dizer também, de uma das notas que eu tenho, porque porque tomaram em consideração aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse em relação a STP Trading. O Sr. Primeiro-Ministro falou, mas eu só não estou de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro num ponto. O Sr. Primeiro-Ministro falou, esqueceu que o Sr. Primeiro-Ministro já não é advogado de defesa. O Sr. Primeiro-Ministro agora é o Primeiro-Ministro da República, porque existe a dívida. A dívida não prescreveu. Portanto, existe a dívida que a empresa não apresentou insolvência, portanto, existe a empresa STP Trading e tem que se pagar a dívida. Mas quem vai pagar a dívida? Aí é que está. Quem tem que pagar a dívida? São os constituintes da STP Trading. Não, se o tribunal já ilibou, as pessoas estão implicadas nesse processo criminal. Não, espera aí. O tribunal ilibou-lhes do processo crime que conduziu-lhes à prisão. Isto eu estou de acordo. Aliás, o Estado vai ter que pagar a multa, se indemnização às pessoas que foram presas, porque eu acho que foi uma precipitação do Ministério Público, que no meu entender também deveria se responsabilizar os indivíduos do Ministério Público que conduziam as pessoas à cadeia de
forma... Não, é mais o tribunal, o juiz, né? Mas o juiz que decretou a prisão preventiva agiu mal, deveriam ser também responsabilizados. Mas o que é verdade é que a dívida persiste. Se a dívida subsiste, é preciso que ela seja paga. E quem deve pagar a dívida são os membros do STP Trading. Okay. Portanto, só para lhe dizer... Nós podemos regressar, vamos agora um bocado ao doutor Agostinho Rita, que é economista. Doutor, sabemos que na mesma semana que o Governo esteve na Assembleia Nacional para um debate sobre o Estado da Nação, também foi na mesma semana que o Governo apresentou o Orçamento de Estado, avaliado em mais de 150 milhões de dólares. Antes disso, também no debate sobre o Estado da Nação, o Ministro do Plano de Finanças fez um retrato muito negativo às contas públicas. Disse, na altura, né, na Assembleia Nacional, quando encontrou 24 mil dólares, 3 mil milhões de dobras e 4.800 euros para as contas correntes. Isto é um retrato que a situação do país está difícil, economicamente e financeiramente. É uma situação difícil. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi formulado pela TVS. Espero que isto também seja extenso a outros intelectuais para que possam dar de maneira que haja uma inclusão a todos os níveis. Bom, eu, como estou um bocado ligado ao que foi a independência de Santo Tomé, a luta de libertação, quando tomei conhecimento do Estado da Nação, exatamente, eu pedi que me desse antes de poder dar minha opinião. Estive a ler o... Qual é o seu... E então, em primeiro lugar, o Estado da Nação que faz? O seu Estado da Nação, para si? Sim, antes disso, eu só queria agradecer 3 instituições. Depois de ler esse documento. Para si, o Estado da Nação está mal, não é? Está péssimo. Isso está no relatório do primeiro-ministro e chefe do governo. Mas, para chegar a isso, eu penso que há 3 atores, há 3 instituições que deram sua contribuição, desde o meu ponto de vista. Em primeiro lugar, os deputados da MLSTP, PCD e MDFM, que pararam oportunamente a degradação total e o declínio econômico de Santo Tomé. Se isso continuasse, esse país poderia desaparecer. Em segundo lugar, o papel do Presidente da República para evitar a crise. Que as pessoas esperavam que houvesse crises. E, finalmente, tive a ler as promessas, e felicito também ao Primeiro-Ministro, que disse que o governo, o 15º governo, vai ser diferente, quer dizer, haverá transparência, os dossiês vai tomar em consideração os interesses do país e não os interesses particulares. Agora, o relatório, não há dúvidas, está claro, os dados estão aí, podem consultar, eu tive a oportunidade de ter acesso. E é um pouco estranho, na medida em que, a menos o que se dizia aqui, que as coisas estão muito bem, que as coisas estão a ocorrer. Mas o certo é que isto está muito mal. Portanto, algumas medidas devem ser tomadas. E quais medidas devem ser tomadas para si como economista santomense? Bom, em primeiro lugar, desde o meu ponto de vista, deve-se priorizar a cooperação. Não se pode meter todos os países do mundo no mesmo saco. Eu penso que o governo deve escolher... Qual é essa escolha? Exatamente. Por exemplo, a nível do continente africano, eu penso que deve haver 5 países estratégicos que também deve priorizar. Quais são? Desde o meu ponto de vista. Desde o meu ponto de vista. Primeiro é a República de Angola. É um país com laços históricos. O petróleo de Angola e o avião nunca parou. Sempre depois da independência tivemos todo tipo de apoio de Angola. Segundo é a Guiné Equatorial, um país que foi colônia espanhola, portanto há laços históricos e familiares com a Guiné Equatorial. O terceiro país, para mim, seria a Nigéria, na medida em que assinamos uma exploração conjunta do petróleo. Portanto, é um país muito grande, é um país que se deve conhecer melhor e ver, corrigir alguns erros do tratado que existe atualmente. Isso depois, se quiser, poder dar a minha opinião. Se é possível ou não, né? Exato. Poder dar a minha modesta contribuição. O quarto país é Gabão. Gabão é nosso vizinho em dialeto, não vou repetir aqui, mas o vizinho é considerado como família. Portanto, não podemos tirar as costas ao Gabão. Ele está aqui ao lado. E o quinto e último país, para mim, no continente africano, é África do Sul. África do Sul é o país mais industrializado e mais poderoso do continente africano. Então, são no fundo os países... Para mim, assim, o país deveria priorizar, o primeiro-ministro e as autoridades devem estar constantemente em contato com esses países. Eu condeno isso de estar a Dubai. Mas o presidente Lucas já viajou, já foi para Angola, foi para a Guiné Equatorial, né?
e já foi para a África do Sul. Também uma forma de relançar essa cooperação. Falta a República Gabonesa, que eu saiba, não sei se ele já viajou, se ele é jornalista, se eu sabe se ele já viajou, eu não sei. Portanto, isso a nível do continente africano. A nível do continente europeu, eu penso que há dois países que Santo Tomé devia priorizar, desde o meu ponto de vista. Como digo, Portugal? Um intelectual, não tenho poder de decisão. Primeiro é Portugal. Isso para mim é o número um. É a porta para a União Europeia. É um país com laços históricos até familiares. Quase todo o Santo Tomé tem família em Portugal. Devia reforçar-se ao máximo a cooperação com Portugal. Até a supressão de vistos. Santo Tomé não tem expressão em termos de afetar a entrada de Santo Tomé em Portugal, ou de Portugal aqui em Santo Tomé. Para mim é o primeiro país, é o país que temos grandes laços históricos. O segundo país que devíamos priorizar, para mim, é a República Francesa. A República Francesa, por quê? Primeiro, a França é um país amigo do continente africano, acabou há pouco tempo de ajudar a integridade territorial do Mali. Viram como é que os malianos estão a apresentar a bandeira francesa por todo lado. Por que eu digo França e não Bélgica? Eu não concordo, penso que devia ser tirar a embaixada que há em Bruxelas, que para mim não tem tanta utilidade, que em França. Em Paris, por que Paris? Paris porque a República Francesa tem projetos estruturantes em Santo Tomé. Vou citar alguns, não vou citar todos. Para além de França ser o segundo financiador da União Europeia, depois da Alemanha, o país mais importante da União Europeia é a República Francesa. Tem o projeto de Porto de Águas Profundas, a Porto de Águas Profundas. Para relançar a economia do país. Tem o projeto de fibra óptica que começa na República Francesa, passa por Portugal, atravessa toda a África Ocidental e Central, passa por Santo Tomé e acaba na África do Sul. Tem o projeto que é o mais importante, que é o que todos nós estamos à espera, ou a exploração do bloco do petróleo, do bloco 1, Total, com a Nigéria, que é a Total. Total é uma empresa francesa, sabe que havia outras empresas, mas Total acabou por ser a empresa mais importante. Tem o cacau biológico, que eles compram todo o cacau biológico que é feito. Tem o café, o projeto Malongo. Então, são conjuntos. Tem várias, França tem várias projetos. E outra coisa que é importante notar nos últimos anos, devido à crise que há no norte da África, por causa do fenômeno do islamismo, falaremos disso depois, o primeiro-ministro falou disso também, a lista preta em que Santo Tomé está, nós já tínhamos falado disso. Fala do branqueamento de capitais? Sim. Então, pelo facto de terrorismo estar, digamos, a instigar o norte da África, começa a haver um turismo para Cabo Verde e Santo Tomé. É só verificar que, semanalmente, vêm cerca de 50 franceses começaram a passar férias em Santo Tomé. Antigamente iam para a Tunísia, iam para o Egito, iam para a Argélia, mas com a crise que há nesses países, então a cooperação... Por que eu digo França? Eu digo França porque saiu uma lei, não sei se estão ao par, o governo francês decidiu fechar todas as embaixadas e secções consulares em todos os microestados. Portanto, se não houver nenhuma medida por parte do presidente da República de Santo Tomé e do primeiro-ministro, essa missão que é vosso vizinho aqui ao lado vai fechar. Por quê? Porque é uma decisão... A embaixada francesa em Santo Tomé, por exemplo. Sim, a missão da cooperação vai fechar. É uma decisão do governo francês em fechar todas as embaixadas e todas as secções consulares nos microestados, quer dizer, pequenos estados. Começando por isso. Portanto, penso que... desde o meu ponto de vista, como eu digo, eu sou um intelectual que estou a dar minha modesta contribuição, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e outras pessoas que possam dar sua contribuição deveriam deslocar-se a Paris, sensibilizar as autoridades francesas, explicar que desde sempre houve uma cooperação entre Santo Tomé e a República Francesa, de maneira a evitar que a França feche a sua missão diplomática em Santo Tomé. Porque observa que dos grandes que o mundo tem, que França é a quinta potência mundial, é a única potência que está permanentemente aqui em Santo Tomé. Se sai, aqui não fica nenhum dos grandes, mas todos estão no Gabão ou estão no... Exato, doutor. Vamos para outras medidas para relançamento... Não, mas eu só queria acabar dos países estratégicos. É que nós não temos muito tempo, né? Não, eu só vou citar dois países estratégicos e acabou. A nível do continente americano,
eu penso que seria o Brasil. Mais que ter uma embaixada nos Estados Unidos, eu penso que melhor por Brasília. E esse embaixador deslocava-se para Washington, né? Para Washington, porque o Brasil é o país com maior dimensão nos países lusófonos. E finalmente no continente asiático, para mim, há 3 países estratégicos que o Santo Tomé devia apostar. Um é a China popular, 2 é a Índia e 3 é o Japão. Doutor, quais são outras medidas econômicas que medidas econômicas, principalmente transformar as embaixadas de Santo Tomé em missões econômicas. Não podem continuar a ser embaixadas políticas, já não serve para nada. Tem que haver em cada embaixada de Santo Tomé um quadro competente, altamente qualificado, que faz papel de missão econômica. O que quer dizer missão econômica? Vai procurar financiamento, vai procurar crédito concessionário, vai procurar dinheiro para trazer para o país. A parte política não tem grande interesse, porque qual é a expressão em termos de voto nas Nações Unidas? Mas, criando uma missão econômica em cada embaixada de Santo Tomé, essa missão econômica teria por missão procurar investidores, procurar créditos concessionários. Há 2 créditos concessionários, como o nosso doutor João Ramos sabe. Primeiro, o crédito concessionário que a Guiné Equatorial deu, de 50 milhões de euros, morreu. Foi desde a época do primeiro governo do Patrício Emery Trovoada. Até hoje não se fez absolutamente nada. Tem a linha de crédito que custou muito ao Yucai, que é o que o governo angolano deu de 360 milhões, que o 14º governo nunca desmentiu, mas andou só a denigrir a imagem de Yucai, porque o semanário O País pôs ao público que há uma linha de crédito do governo angolano num montante de 360 milhões, que todo mundo sabe que é verdade, porque nunca foi desmentido, mas pelo facto do semanário O País publicar, isso implicou penalizações contra uma instituição que não tem nada a ver com isso. Eu não sei se o livro quer para rematar mais algumas coisas. Sim, para a gente fechar. Eu acho que para finalizar, João Ramos, queria dizer mais 2 coisas só, que é ainda referente à semana, ao que aconteceu. O debate sobre o Estado da Nação. Sobre o Estado da Nação. A coisa número 1 tem a ver com um deputado ter levantado um aspecto que tem a ver com a questão dos transportes do Estado. Quer dizer, isto continua a ser uma coisa que aqui eu quero aproveitar para chamar a atenção ao comandante-geral da polícia, né, que se prende tantos motoqueiros, também tem que começar, porque está na lei. Está na lei que os carros do Estado não devem circular ao fim de semana e a partir das 19 horas. Está na lei. É só questão do comandante-geral da polícia cumprir o que está na lei. Porque os carros do Estado não podem continuar a circular aos fins de semana. Eu creio que os ministros, a presidência da República são elementos que podem e devem, porque não quero também ver o ministro andar a pé, devem continuar a ter o carro de Estado. A segunda coisa que eu queria falar em relação ao debate da nação, é preciso dizer que chamar a atenção, por exemplo, ao Tribunal de Contas, né, porque este processo vai para a Procuradoria-Geral da República e depois vem a cair ao Tribunal de Contas, e para que o Tribunal de Contas nos explique, venha ao público explicar o que se passa em relação àquelas pessoas que foram condenadas no Tribunal de Contas para pagar ao cofre do Estado, que não estão a pagar. Queremos saber se estão a pagar ou se não estão a pagar. Porque as pessoas não podem continuar a alisar o Estado e continuar impunes. Esta é a segunda nota. E a terceira nota é para dizer que o ADI, o PCD, o MLSTP, o MDFM são partidos políticos que estão para servir o Estado e não podem apoderar-se da sigla dos partidos políticos para os indivíduos penalizarem o Estado. O Estado de Santo Tomé é um Estado paupérrimo, depauperado, que não pode continuar com tanta dívida. E, portanto, tem que se começar a chamar a responsabilidade, e seja lá onde ele for, ADI, PCD, MLSTP, MDFM, todos os indivíduos que fragilizam o Estado, que põem em causa o direito de cada cidadão que trabalha, devem ser penalizados, devem ser responsabilizados. Portanto, aqui não estamos a acusar este ou aquele. Okay. Portanto, é todos no mesmo saco. Doutor, já para finalizar mesmo, quais são as medidas, tendo em conta que o país não tem receitas, quais são as medidas que devem ser implementadas em termos para aumentar o país em termos de aumento económico, para ver que a camada empresarial possa... Isso é claro, são duas, isso não há milagres. Primeiro, procurar créditos concessionários, porque esses créditos concessionários têm que ser tanto nacionais, os bancos podem se negociar até com os bancos, têm que se canalizar para a empresariado do Santo Tomé, que está em total decadência, quase não é empresário Santo Tomé, estão a desaparecer. Se os empresários santomenses não são capitalizados com créditos concessionários, como é que vão pagar impostos? Não tem cabimento. Portanto, a primeira coisa a fazer, o Estado, como eu disse, tem que haver missões econômicas nas embaixadas de Santo Tomé,
tem que haver contactos permanentes entre o governo e esses países que eu considero estratégicos, regularmente, telefonicamente, de maneira a poder atrair, conseguir alguns créditos. Porque só créditos concessionais que pode permitir que um empresário santomense se capitalize. Ele não pode capitalizar-se com crédito de 19%. Não é possível. Ele não consegue fazer nenhum tipo de negócio. Portanto, para mim, o fundo, nessa primeira fase, rever um bocado a política das nossas representações diplomáticas no exterior. Todos os países, em função das novas situações, mudam. Eu estou a dizer que a França vai fechar em todos os países, em todos os microestados. São Tomé também tem que sentar e questionar a sua representação diplomática no exterior. Por que não fazer um bocado como Cabo Verde, que tem missões econômicas nas suas embaixadas, que procuram investimentos diretos, porque tem que haver investimento. E em relação ao investimento direto, estou completamente de acordo com o senhor primeiro-ministro, será fundamental que São Tomé possa sair da lista negra dos países que branqueiam o capital e que financiam o terrorismo. Sem isso, não haverá investimento ocidental sério. Isso todo mundo sabe, isso. Os países ocidentais, o drama que vive hoje o Ocidente, acaba de ler o caso de Paquistão, 90 mortos, é o terrorismo. Portanto, se São Tomé continua na lista negra, que entrou há 2 anos, não sei porquê, então vai ser difícil que haja investimentos diretos, privados, sérios, não vão. Ok, muito obrigado aos dois nossos comentadores, Olívio Diogo, que é sociólogo, e também o Dr. Agostinho Rita, que é um economista, doutorado economista. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradecer.